Vamos lá, gente. O Bitcoin deu uma disparada recente que, nossa, chamou a atenção. A gente está falando aí de um pulo de uns 75 mil dólares para quase 106 mil. Isso em coisa de 30 dias. São 30 mil dólares de alta. Muito rápido. E aí fica a pergunta, né? Essa subida forte é o começo de algo maior, mais sustentável? Ou será que o mercado deu uma esticada e talvez precise de um respiro? Para entender melhor isso, a gente vai analisar uns dados e visões recentes da Bitcoin Magazine Pro. A ideia é fuçar nesses indicadores, no histórico, para ter uma visão mais equilibrada do momento. Então tá, vamos começar a desvendar isso. Primeiro, essa velocidade. Ganhar 30 mil dólares em um mês. Isso é É impressionante, né? muito. E aqui que fica interessante. Pensa que o Bitcoin levou mais de 11 anos para bater 30 mil pela primeira vez. Exato. Essa aceleração toda é um sinal de força, claro, mas historicamente, essas subidas muito verticais, elas costumam ligar um alerta, né, para possíveis correções. Com certeza. É um ritmo que obriga a gente a olhar mais de perto. Por exemplo, o índice de medo e ganância. Ele está em 70 agora, indicando ganância. Isso é esperado em altas, mas há também um termômetro, sabe? Quando a euforia começa a tomar conta, é bom ter um pé atrás, um pouco mais de cautela. Faz sentido. E falando em euforia, Tem outro ponto que chama atenção. O gráfico de dias lucrativos. Está mostrando que 99,7% dos dias foram lucrativos para quem segura Bitcoin. nossa, quase todo mundo no lucro, então. Exatamente. O que é fascinante aí é o outro lado da moeda. Mostra força, sim, mas significa que está quase todo mundo sentado em cima de um lucro considerável. Isso é ótimo, claro, mas cria aquele cenário onde qualquer sinal de fraqueza a galera pode querer realizar, né? Botar o lucro no bolso. E aí vem a pressão vendedora. Isso pode gerar uma pressão forte. É tipo uma festa animada, onde todo mundo sabe que a música pode parar a qualquer momento. E se a gente conecta isso com as métricas da própria rede, tipo o MVR vezes Score, ele dá outra pista. Ele basicamente compara o preço atual com o preço médio que o pessoal pagou pelas moedas. É como um medidor do quão esticado está o lucro médio no papel, entende? Entendi. Tipo, se o pessoal tá muito no lucro ou não. Isso. E agora ele está chegando perto de uns níveis que no passado, muitas vezes, vieram antes de correções, ou no mínimo de um período de calmaria para o mercado dar uma respirada. Interessante. E tem mais, olha só. O sentimento de endereços ativos mostra uma coisa curiosa. O preço disparou, mas o número de gente nova entrando ou de usuários ativos na rede, bom, não cresceu na mesma proporção. Ah, então o preço subiu mais que o uso real da rede. É uma leitura possível. Uma alta de preço sem um aumento parecido na atividade fundamental pode sugerir que o movimento talvez não seja tão robusto, sabe? Se esse indicador cruzar para baixo daquela faixa vermelha superior dele, aí seria um sinal amarelo piscando mais forte. Entendi. Mais um ponto para ficar de olho. E para complementar, tem o NVT avançado. Ele funciona quase como um PL do Bitcoin, comparando o valor da rede com o volume negociado. Ele também está sugerindo que o preço pode estar meio esticado em relação à atividade econômica real da rede. Historicamente, níveis altos como os de agora não foram os melhores momentos para entrar com muita sede ao pote, assim, para compras mais agressivas. E olhando o gráfico, a análise técnica também mostra uns pontos de atenção, né? O preço deu uma trombada ali perto dos 106 mil dólares. É uma região onde, olhando para trás, a gente vê que apareceram vendedores fortes. Aquelas sombras compridas para cima nos candles, os pavios, mostram essa rejeição de preço. Exato, uma resistência clara. Talvez um recuo para testar a antiga resistência ali entre 96 e 98 mil como um novo suporte. Talvez fosse até saudável, né, para a estrutura da alta. Sim, um teste de suporte seria bem positivo se ele seguirasse. Se segurar ali, ótimo sinal, então. Perfeito. Mas é crucial ponderar uma coisa. Apesar desses vários sinais de cautela no curto prazo, a visão macro, sabe, a de longo prazo, ela ainda tem argumentos bem fortes. O indicador de momento MVRV, por exemplo, ele acabou de cruzar para cima da média móvel de um ano dele. Isso é bom. Historicamente, muito bom. Esse tipo de cruzamento, no passado, marcou o início de fases de alta bem exponenciais. Aquelas subidas fortes mesmo, nos ciclos anteriores. Ah, então tem essa tensão. Exatamente. E isso levanta uma questão importante. Como a gente navega essa tensão?
De um lado, indicadores de curto prazo piscando amarelo, falando, opa, talvez venha uma correção, uma pausa. Do outro, esse sinalizador macro de longo prazo continua verdinho, apontando para um potencial ainda maior lá na frente. Então, resumindo a história toda, o que isso significa na prática? A gente teve essa alta espetacular, super animadora, sem dúvida, mas vários dados da rede e técnicos sugerem que talvez uma consolidação ou até uma correçãozinha não seria só natural, seria talvez até bom para a saúde do movimento a longo prazo, para ele se sustentar melhor. Perfeito. A principal conclusão é essa: manter a objetividade. Focar nos dados. MVRV, NVT, atividade da rede, os níveis técnicos do gráfico. É muito fácil se deixar levar pela euforia, pelo FOMO, né? O medo de ficar de fora, que rola muito em rede social. Sim, o barulho é grande. Demais. Então, a análise fria, olhar as probabilidades que os dados mostram. Essa é a melhor bússola que a gente tem. E para fechar, fica uma reflexão. Com essa divisão, né? Curto prazo pedindo cautela, longo prazo ainda otimista. Como achar o equilíbrio? Quanta paciência precisa ter para talvez passar por um recuo sem perder a fé no potencial lá na frente? Ou, o contrário, se essa correção vier mais forte, quais seriam os níveis de preço que, se perdidos, começariam a balançar essa visão otimista de longo prazo que o indicador de momentum está sugerindo? É algo para a gente pensar, né?